A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos continuar o estudo aqui do livro de Ezequiel. O capítulo é o 4, de 17 versículos, né? Que bênção de Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, Deus, o Senhor, usando a Ezequiel para falar uma mensagem para o povo, irmãos, e algo que é Deus e Ezequiel, Deus tratando com ele, para que ele venha dar um exemplo, irmãos, de linguagens simbólicas, ele vivendo, ele passando, para que o povo entendesse a mensagem, irmãos. O povo difícil para entender a mensagem, irmãos. Nós vimos isso em outros livros de profetas, o povo era duro para entender. Mas Deus aqui, irmãos, que ele é perdoador e misericordioso, irmãos. Ele julga, sim. Ele repreende aquele que ele ama, sim. Mas ele vem trazer essa mensagem para o povo. Aleluia! Que é também para nós hoje, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver aqui comigo aqui que o capítulo 4 tem 17 versículos, né? Há dois títulos aqui, irmãos. A gente vai ler o primeiro título, os versículos aqui, vai meditar junto, explicar para a gente aprender junto para a glória de Deus. E depois a gente vai para o segundo título aqui. O primeiro título fala assim, ó. Profecias contra Judá. Tu, pois, ó filho do homem, mais uma vez aqui falando filho do homem, toma um tijolo e põe-o diante de ti, e grava nela a cidade de Jerusalém. Oh, maravilha! Versículo 2, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, levanta contra ela uma trincheira, põe contra ela os arraiais, põe os arietes em redor. Os irmãos veem aqui, Deus fazendo Ezequiel lembrar o povo do cerco que houve contra Jerusalém. Feito por quê, irmãos? Por Nabucodonosor. Irmãos, Ezequiel, como falamos desde o capítulo 1, por bondade e misericórdia de Deus, ele estava no meio do povo cativo. Irmãos. Demos exemplo lá de Jeremias, né, que pregava no mesmo período, talvez Jeremias um pouco mais longe, Ezequiel no tempo mais curto, que foi 22, 23 anos, mas Jeremias no meio do povo ali em Jerusalém, quando foi sitiada ali por Nabucodonosor. E quando chegar lá em Daniel e os seus 3 amigos num palácio. Tremendo isso aqui, irmãos. Então os irmãos veem que o primeiro e o segundo versículo está explicando quando houve o cerco, em volta ali. Irmãos, acredita-se, coisa de 1 ano e meio ali, diz a história, né? Versículo 3. E toma uma panela de ferro, e põe um muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e cercarás isso. Servirá de sinal à casa de Israel. O que era esse muro de ferro, irmãos? Era a parede que foi criada, não por Deus, irmãos, mas pelo povo, pela escolha errada, pela permanência no pecado, pelas atitudes erradas. Sabe, irmãos, muitos nos dias de hoje estão criando esse muro de separação entre eles e Deus. Quando falo eles, irmãos, eu me incluo também, que nós, quando permanecemos no erro, na desobediência, irmão, o líder vai e ensina, fala, mostra, dentro da palavra, convida para ir para a casa do Senhor, a pessoa fala, não vou, não quero, ninguém manda na minha vida. Ela está levantando uma parede, irmãos, aqui como de ferro, para não ter comunhão, para não querer, em outras palavras, não quero nem ouvir, nem ver. Irmão, aí Deus, que nessa hora ele corrige, repreende aquele que ele ama, ele deixa o inimigo chegar, irmãos. O inimigo fazer um estrago grande, para ver se na luta, no deserto, na aflição, na tribulação, o povo acorda para voltar-se para Deus, irmãos. Então quem cria a parede de separação somos nós, irmãos. Isso é muito sério, irmão. Igreja, isso é para a gente acordar, despertar. O versículo 4 fala assim, tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número de dias que te deitares. E ela levará as suas iniquidades. 5. Porque eu já tenho fixado os anos da iniquidade, conforme os números dos dias. 390 dias levarás a iniquidade da casa de Israel, né? Ezequiel, irmãos, ficou 390
dias deitado ali. Era o tempo que o povo da casa do norte, do reino do norte, são 10 tribos, pecou. Isso, irmãos, a gente pega 390 dias, mas colocando em anos, quando o povo ficou longe de Deus. Permaneceu no pecado. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Deus usa a vida de Ezequiel, ele fica nessa posição, fala, mas que dor que ele ficou naquele corpo, irmãos. Só Deus sabe como que ele ficou aqueles 390 dias, irmãos. Só Deus sabe. E Ezequiel, irmão, não é fácil não, irmão. Vida de profeta não. Ser usado por Deus, ser uma atalaia de Deus, ser uma referência de Deus na terra, não é fácil não. Versículo 6. E quando tiveres cumprido estes dias, tomar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, e um dia dei por cada ano. Olha, irmãos, depois de 390 dias, a cada um dia por ano, né? Reino do Norte, 390 anos. Judá, 40 dias, 40 anos. Longe de Deus, desobedecendo a Deus, permanecendo na desobediência. Assim Ezequiel teve que ficar do outro lado, irmãos. É brincadeira não, irmão. Versículo 7 e 8. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. 8. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Irmão. É sério, irmão. Deus avisa, Deus fala, Deus mostra, Deus usa hoje os líderes, ao ensinamento da palavra, os cultos para você prestar atenção na mensagem, os louvores. Deus fala, Deus por misericórdia usa pessoas nos dons espirituais, na revelação, nos sonhos, mas tudo com base bíblica, irmão. As pessoas ouvem, é orientada, é advertida antes do mal acontecer, mas não atendem à voz de Deus. Aí quando vem o mal, irmão, chora, grita, geme, porque Deus permitiu isso para mim. Deus não permitiu. Você, quem permanece na vida errada, na vida do pecado, que entra por esse caminho, irmão. Deus avisa, Deus fala, meu filho, dá-me o teu coração, meu filho, sai desse caminho, meu filho, para com isso. A pessoa permanece. Aí, irmão, vem a dureza, irmão. Aí chora. O versículo 9 diante, irmãos, fala assim, ó. O pão de Ezequiel, do 9 a 17. Vamos ler aqui, ó. E tu toma trigo cevado, favas de lentilhas, milho e aveia, coloca-os numa vasilha e faz deles pão, conforme o número de dias, para que tu deitares sobre o teu lado, 390, comerás disso. Olha, até para ele comer, tinha uma maneira correta, era reduzido. Para o povo entendermos o que eles estavam passando por causa do erro. Versículo 10. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. 11. Também beberás a água por medida, e saber a sexta parte de um hin, do tempo em tempo beberás. 12. E o que comeres será como bolos de cevada, cozê-los sobre o esterco, e que sai do homem diante dos olhos deles. Eles falam assim, irmão, pastor, isso aí é simbolismo. Não, isso era uma realidade. Ezequiel, o profeta Ezequiel, a quem Deus fortalece, que é o significado do nome dele, ele fortalece nós, em qualquer situação da nossa vida, ele ia ter que fazer isso, irmãos, para que o povo entendesse a mensagem. Olha o que acontece. Versículo, aleluia, 13. E diz o Senhor, assim comerão os filhos de Israel seu pão imundo entre as nações, por onde os lançarei. O povo ia comer o pão, irmãos, com esse tipo de mistura para aprender a honrar o Deus que os ama, que os guarda, que os livra, que os protege. Irmão, Deus quer dar o melhor dessa terra para nós, irmãos. Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, quando você ouve, você obedece. Comereis o melhor dessa terra. Mas quando o povo não quer ouvir, não quer obedecer, não quer atender, não come o melhor não, irmãos. É a Bíblia que fala isso. Versículo 13. Diz o Senhor, assim comerão os filhos de Israel seu pão imundo, entre as nações por onde eu os lançarei. 14. Então disse, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi
contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entre na minha boca. Versículo 15. E disse-me: vê, deite esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e sobre prepararás o teu pão. Ezequiel teve que pegar o esterco de animal, de uma vaca, irmãos, para não pegar o de homem. Você sabe o que é esterco, né, irmãos? São fezes. Irmão, ele teve que passar por isso. Comer aquele pão. Irmão, e para ele estar fazendo aquilo, o povo estava vendo o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo no meio dos cativos, para o povo entender, irmãos, que era tempo de arrependimento, de reconhecimento de pecado, de abandono de pecado e perdão. Irmão, ora era a linguagem que Deus estava usando, a própria vida do profeta, essas próprias ações e a atitude dele para o povo aprender. Deus tem falado conosco, irmão, com você. A gente vem aqui nesse vídeo, irmãos, por misericórdia de Deus, para falar a palavra que liberta, que cura, que salva, transforma e promete que um dia vai vir buscar a sua igreja. Versículo 16. E disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento do pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida, com espanto. 17, para a gente encerrar hoje o capítulo 4, irmãos. Para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Irmão, o povo queria viver pecando, o povo queria viver desobedecendo, o povo queria viver no erro. Deus estava usando Ezequiel, a vida dele, essas coisas que ele estava passando, ficando 390 dias de um lado, 40 de outro, para o povo ver, para o povo lembrar, para o povo não permanecer no pecado. Irmãos, eu não quero adiantar aqui não, porque são muitos capítulos, tem muita história aqui real que esse povo viveu, irmãos, que nos fala, que nos desperta, irmãos, a gente a dar valor a esse Deus que é poderoso, irmãos. O povo aqui, irmãos, a maior parte deles não deu valor, irmãos, não atendeu a voz de Deus. Olha o que o profeta teve que passar por obediência a Deus para trazer uma mensagem para o povo. Você é profeta de Deus hoje? Deus está te falando? Deus está te mandando fazer? Faça, obedeça, pregue da forma que tem que ser falado. Fale a palavra como ela é. E Deus se responsabiliza. Amém? Deus te abençoe. Irmãos, nos ajude aí no canal, deixando o joinha aí, trazendo inscritos para o canal. Isso tudo para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.